Mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a parte 2 do vídeo sobre a Revolução Russa. Nós estamos resolvendo questões sobre a Revolução Russa. É a parte 2 do vídeo. Quem não viu a parte 1, pegue aí no card. E na parte 2 nós vamos resolver as questões 5, 6, 7, 8 e 9. Na questão 5, que é da PUC de Campinas, vai trazer o seguinte extrato de texto para nós refletirmos. Derrotada na guerra, deserções, motins militares contra os superiores, greve nas fábricas, falta de gêneros alimentícios e combustíveis nas principais cidades, queda na produção, aviltramento dos salários, incapacidade governamental e crescente miséria das massas. Ou seja, esse extrato de texto ele está descrevendo um momento histórico da Rússia em que ela está num momento de pré-revolução, ou seja, descreve o contexto da Rússia pré-revolucionária. Então ele vai dizer, o quadro descrito no texto conduziu a qual acontecimento histórico? É óbvio que a alternativa A vai estar errada, certo? Porque a guerra do Vietnã, a derrota dos franceses, no caso, na guerra do Vietnã, ela ocorreu no território vietnamita. É óbvio que a guerra do Vietnã tem um componente norte-americano muito maior, não vou entrar nessa questão. Não é a descolonização afro-asiática, também não é a rebelião dos Boxer, também não é a Segunda Guerra Mundial, é a Revolução Russa. O aluno pode dizer, mas professor, você está trabalhando resolução de questões sobre a Revolução Russa, mas então é sobre a Revolução Russa. Entretanto, na hora lá, o estudante ele não vai estar discriminado por assunto as questões como está discriminado aqui. Então, é óbvio que ele está falando da Revolução Russa, né, do contexto que levou a Rússia à Revolução Russa. Ele está falando de derrota na guerra. Qual guerra é essa? A Primeira Guerra Mundial, deserções que estavam ocorrendo no âmbito das Forças Armadas Russas, da Força Imperial Russa, motins militares contra os superiores, greve nas fábricas, os soviéticos estavam ali, falta de gêneros alimentícios e combustíveis nas principais cidades, queda na produção, aviltramento dos salários, incapacidade governamental e crescente miséria das massas. Ou seja, está descrevendo um contexto extremamente catastrófico, que é o contexto da Revolução Russa em 1917. Esse contexto conduziu à Revolução Russa de 1917, portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 6. A questão 6 é da FATEC, vai falar sobre o último czar. Em O Último Czar, Eduard Radzinsky cita diversos registros de Nicolau II. Nicolau II foi o último czar. Ele foi morto pelos soviéticos, ele foi preso e morto pelos soviéticos, assim como toda a sua descendência, sua esposa e seus filhos também foram mortos pelos bolcheviques, com o objetivo de aniquilar qualquer descendência do monarca que foi o último monarca do Império. E aí eles tiveram acesso a alguns registros de Nicolau II daquele período. O de 9 de janeiro vai dizer o seguinte: disposição de ânimo alarmante entre os revolucionários e grande propaganda do proletariado. Outro registro do Nicolau II, de 28 de janeiro, vai dizer: eventos de extraordinária importância com um potencial de graves consequências para a situação do Estado não estão distantes. E 5 de fevereiro, a animosidade aumenta, demonstrações espontâneas das massas serão a primeira etapa e também a última no caminho para excessos impiedosos e insensatos, no mais horrível dos acontecimentos, uma revolução anárquica. Beleza, sobre a Revolução de Fevereiro de 1917, é correto afirmar que, ou seja, ele colocou ali algumas anotações do Nicolau II, porque historicamente é importante você ter em mente documentos produzidos no calor da hora. Existe muito isso na questão da história, que são documentos produzidos no calor da hora, que tem um tipo de impacto, um tipo de leitura. É óbvio que é uma leitura
quente, porque você está vivendo aquele processo histórico, superficial, porque você está vivendo esse processo histórico. No caso, o Nicolau II, nesse momento, ele não tinha garantia nenhuma, nem se ele continuaria e nem quais seriam os desdobramentos de uma revolução ou de uma anarquia. E tem aqueles documentos produzidos depois, certo? Ou aquelas análises produzidas de documentos que foram produzidos depois. Fontes primárias, fontes terciárias e etc. Não vou entrar nessa questão com detalhe. Então ele coloca essas fontes primárias aqui, um relato de um czar, né, um imperador, sobre a Revolução de Fevereiro de 1917. E vai dizer o seguinte: é correto afirmar que a letra A Revolução de Fevereiro de 17, a burguesia liberal apoiava a insurreição popular para instaurar no país um regime constitucional e parlamentar, ampliando o poder dos bolcheviques. Essa alternativa está equivocada. A burguesia liberal russa, ou o que se poderia chamar de burguesia liberal russa, por quê? Você não pode analisar a Rússia, tome muito cuidado, não pode analisar a Rússia com o mesmo olhar que se analisa a França e a Inglaterra. Nós somos ocidentais, nós temos essa maneira de enxergar os países como Rússia, por exemplo, China, Índia, com o mesmo olhar que nós enxergamos os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Isso é um equívoco. Quando você fala em estrutura social, a estrutura social, as divisões da sociedade são muito diferentes na Rússia da que nós temos aqui. Isso nessa época já era uma realidade. Então, quando se fala em burguesia liberal, nós estamos falando de um setor que é diferente da burguesia liberal francesa e da burguesia liberal inglesa, e menos ainda da burguesia liberal norte-americana. O que se pode entender como burguesia liberal russa, certo, não tinha como propósito ampliar o poder dos bolcheviques. Certo? Os bolcheviques eram inimigos declarados da burguesia liberal russa. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer: desejava substituir um regime liberal burguês por outro operário socialista. Tomem cuidado com isso, porque o regime que os operários socialistas, eles não queriam instaurar um regime operário socialista, eles queriam instaurar um regime soviético, certo? Em que todo o poder aos soviéticos. Os soviéticos eram conselhos de trabalhadores, então é todo o poder aos soviéticos. Então, tomem cuidado com essa alternativa, porque a Revolução Russa, de fato, ela ocorreu que a tomada do poder pelos bolcheviques, que se diziam operários. Mas, na verdade, nem todos eles ali eram operários. Se você for ver Lenin, Stalin, Trotsky, eram pessoas que tinham uma intelectualidade maior, não vou dizer que eles eram mais inteligentes, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que eles não tinham trabalhos manuais. Então, você não pode dizer que eles queriam substituir um regime liberal por outro operário socialista. Portanto, a alternativa B está equivocada. E a alternativa C, que é a mais certa, porque essa questão eu acredito que ela tem alguns equívocos nela, não foi tão bem elaborada, a que faz mais sentido é a alternativa C, que eles falavam o seguinte, que em fevereiro de 1917, as forças que estavam querendo tomar o poder as forças no poder eram, na verdade, eles deveriam colocar as forças que estavam disputando o poder em 1917. Era a burguesia liberal, os mencheviques, certo, que eram moderados, e os sociais revolucionários, que eram os bolcheviques. Portanto, na questão 6, a alternativa C, ela está correta. A alternativa D vai dizer que o seu plano baseava-se na reforma agrária e na estatização dos bancos e fábricas. Quando ele está falando desse contexto aqui, o plano de quem? Dos operários? O plano do czar? Se for o plano do czar, está errado. Se for o plano dos operários, também. Por mais que os operários tinham a questão do componente campesino, quem puxou mesmo foram os soviéticos das fábricas. E eles não tinham o objetivo de estatizar os bancos. O objetivo deles era erradicar esse tipo de instituição. Certo? A Revolução Russa foi uma revolução, de certa forma, radical. Tá bom? Ela não tinha um cunho nacionalista para depois ela ir caminhando para... Não, ela foi mais radical. Então a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer que seu caráter revolucionário baseava-se no proletário e no camponês. Também é um equívoco, por quê?
o caráter revolucionário da Revolução Russa, ele baseava sobretudo no proletário, ele focava no proletariado urbano. Era um segmento social incipiente, naquele momento histórico na Rússia, era um segmento social incipiente, sim. A maioria dos trabalhadores eram camponeses. Entretanto, no campo, ainda vigia relações de vassalagem. Então, você não tinha um campesinato revolucionário na Rússia nesse momento histórico. Eu sei que essa é uma discussão muito profunda para ser feita aqui, não é o local aqui para ser feita essa discussão, e essa questão tem alguns problemas, mas eu acredito, e conforme o gabarito está colocado, na questão 6, a alternativa correta é a letra C. Tá bom? Vamos agora à questão 7 da Fundação Getúlio Vargas, não é uma questão difícil, e ela vai trazer o enunciado rapidinho para nós aqui, Getúlio Vargas, e ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. A abolição do princípio da propriedade privada, a estatização dos meios de produção e a assinatura de um tratado de paz com a Alemanha, marcando a saída do país da guerra, foram as principais medidas adotadas na Rússia quando você fala abolição do princípio da propriedade privada, estatização dos meios de produção e a assinatura de um tratado de paz com a Alemanha, ou seja, que tratado de paz era esse? Foi na esteira do processo da Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa ocorre em plena Primeira Guerra Mundial. Isso não pode ser ignorado. Tá bom? Que a Rússia foi partícipe da Primeira Guerra Mundial, ela entra em convulsão social e ela assina um tratado de paz com a Alemanha. Os soviéticos assinam um tratado de paz com a Alemanha logo depois tomarem o poder, certo? Com o objetivo de se livrar da frente da guerra para focar na revolução. Então, marcando a saída do país da guerra, foram as principais medidas adotadas pela Rússia Qual é a chave do entendimento da questão? Foi quando que a Rússia saiu da guerra? A Rússia saiu da guerra em 1927. Em 1917. Certo? A Rússia sai da guerra em 1917. Lembrando que quem estudou a Primeira Guerra Mundial sabe que a saída da Rússia foi seguida pela entrada dos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial toma outro patamar e a Revolução Russa, de certa forma, ela se descola da história da Europa nesse momento histórico. Se descola entre aspas, porque eles continuaram ainda apoiando o czar, tá bom? Mais focado em vencer a Alemanha. E isso ocorreu durante a gestão do Lenin, em 1917. Então não tem segredo, não foi com Stalin em 1929, que não havia Primeira Guerra Mundial, não foi com Trotsky em abril de 1924, Trotsky nem estava mais aí, quando ocorreu em 1924 ele estava fugindo para o México, não foi Kerensky em fevereiro de 1917, não foi Kornilov em setembro de 1921, foi Lenin em outubro de 1917, sendo assim na questão 7, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 8. A questão 8 vai trazer o seguinte enunciado para nós. No contexto da Revolução Russa, os bolcheviques, vamos lá, uniram-se numa organização contra-revolucionária para derrubar o poder conquistado pelos mencheviques. Essa alternativa está equivocada, porque os bolcheviques eram os revolucionários. Então você não pode dizer que os mencheviques eram contra-revolucionários, pelo contrário, foram os mencheviques que tentaram derrubar os bolcheviques. Então a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que defendiam a conquista do poder pelos trabalhadores, participando normalmente de eleições. Tome cuidado com essa alternativa, porque os bolcheviques, de fato, eles defendiam a conquista, a tomada do poder pelos trabalhadores, mas a tomada violenta do poder, a tomada revolucionário do poder, não normalmente por eleições. Lembrando que os bolcheviques não acreditavam em eleições. Os marxistas também, os marxistas da época ali de Marx, não acreditavam em eleições, que eram invenções burguesas na visão deles, não tinham muito valor, certo? O que tem para nós hoje, na verdade, não tinha para eles. E a alternativa C vai dizer: defendiam uma posição segundo a qual os trabalhadores só chegariam ao poder pela luta revolucionária com a formação de uma ditadura do proletariado. Essa é a alternativa correta. Conforme Marx falou que os proletários deveriam tomar o poder por meio da luta revolucionária e da
instalação de uma ditadura do proletariado, que seria temporária, segundo Marx, mas que na União Soviética se tornou permanente, durando até a década de 1990, basicamente 1991, quando cai a União Soviética. A alternativa C está correta e a alternativa D vai dizer formar o Exército Vermelho liderado pelos antigos militares. De fato, os bolcheviques formaram o Exército Vermelho para lutar contra o Exército Branco, mencheviques, mas não foi liderado por antigos militares, certo? Foi liderado por essa nova classe que surgiu, esse novo grupo que tomou o poder, liderado pelo Lenin. A alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer alteraram sua denominação para Partido da Ditadura, proibindo toda oposição ao regime socialista. Está equivocado, os mencheviques mudaram sua nomenclatura para Partido Comunista da União Soviética. Certo? Portanto, na questão 8, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 9, também conhecida como última questão do nosso vídeo de hoje, da Universidade Federal de Minas Gerais, e vai trazer o seguinte enunciado. Analise os textos. O que conta é que tenho a certeza de que não existirão mais proprietários fundiários no campo e que serão eles camponeses que decidirão suas coisas, que organizarão sua própria existência. O que se produziu é uma insurreição e não uma composição. A insurreição das massas populares não precisa de justificação. Nós demos têmpera à energia revolucionária dos operários e dos soldados. Nós forjamos abertamente a vontade das massas para a insurreição. Nosso levante alcançou a vitória. Esses textos expressam um sentimento de vitória. De quando que foi? Bom, eu sei que vocês vão falar, mas professor, nós estamos estudando a Revolução Russa. Então, basicamente, foi dos líderes da Revolução Russa. Beleza, só que como que você entende no contexto em que não está discriminado, certo? No vestibular você vai pegar ele não discriminado por assunto. Então, como que você observa? Ó, por palavras-chave, por partes-chave que ele vai falar, ó, que serão eles camponeses que decidirão suas coisas, que organizarão sua própria existência. A insurreição das massas populares não precisa de justificação. Nós demos têmpera e energia revolucionária dos operários e dos soldados. Então, ele está falando que quem que fez a Revolução Russa, basicamente, quem que puxou, é óbvio que foi o povo, mas quem puxou foram os operários e os soldados, eles estão falando aí. Portanto, esses textos referem à vitória dos líderes da Revolução Russa em 1917. Portanto, na questão 9, a alternativa correta é a letra I. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.